Marcos capítulo 5, Marcos 5. verso 25. Marcos 5, verso 25. Amém? Amém. É um texto bastante conhecido. Com certeza você já ouviu falar. Estava escrito assim: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé me salvou, ser curada deste mal. Amém, irmão? A nossa Bíblia Sagrada vem nos dizer um texto muito conhecido, e com certeza, pode sentar aí, com certeza você já escutou, seja na escola bíblica, nas pregações inúmeras vezes, e você já sabe esse texto de cor e salteado. Jesus de Nazaré era um rabino. O que era um rabino? Um professor apto para ensinar. Só que o ensino de Jesus não era da terra, o ensino de Jesus era do céu. Então por isso que muitas pessoas não estavam aptas a estar perto do mestre, porque muitas pessoas estavam acostumadas com o que era da terra. Mas quando tinha algumas pessoas que queriam algo além do que tinha na terra, essa daí se conectava e ficava agarrada com Jesus de Nazaré. E glória a Deus, que eu estou na frente de uma igreja que não quer nada aqui da terra, que depende totalmente do que vem do céu para ele continuar a caminhada. A nossa Bíblia vem dizer que depois que Jesus Cristo de Nazaré atravessou o outro lado com seus discípulos e foi para uma terra chamada Gadara, e lá ele curou aquele jovem endemoniado, Jesus volta para uma cidade chamada Cafarnaum. Só deixe eu lembrar você que essa cidade Cafarnaum foi aonde Jesus Cristo disse, e leu o pergaminho de Isaías, Lucas 4, onde ele disse que o Espírito estava sobre ele, e lhe deu toda a autoridade para curar, repreender, lhe dar vista, enfim. E as pessoas daquela sinagoga queriam pegar Jesus e jogar ele do penhasco. Tentaram matar Jesus de Nazaré na sinagoga de Cafarnaum. Mas agora, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, vem nos dizer que Jesus chegou naquela cidade. E um dos líderes da sinagoga chegou até ele, se prostrou e o adorou. E eu fico maravilhado todas as vezes que eu leio esse versículo, porque a nossa Bíblia vem nos ensinar que aquela pessoa que uma vez tentou nos matar, nos paralisar, nos travar, colocar um ponto final na nossa história, nós temos que olhar para o alto, porque o nosso Deus, segundo a nossa Bíblia, em Salmo 121, a partir do 4, ele não tosqueneja, ou seja, ele é aberto 24 horas, ele não pisca, ele não cochila, não, ele fica ligado na nossa vida e pronto sempre para nos proteger. Nós temos que entender que a vida de cristão é assim. Uma hora você está em cima, mas uma hora você está embaixo, sim, mas depois de embaixo você está em cima novamente. E Deus nos ensina que tem pessoas que querem nos destruir, mas que nós não venhamos bater de frente, não venhamos querer tomar atitudes que às vezes nós vamos nos arrepender, que Ele cuida de tudo e vem nos ensinar que a mesma pessoa que tentou nos matar, se nós esperarmos pacientemente, vai ser a mesma pessoa que vai chegar até você e te pedir ajuda. Mas eu aprendo outras coisas
pessoas. O que, pastor? Que quando essa pessoa chegar até você, não pague o mal com o mal. Aprenda a pagar o mal com o bem. Se ela tirou o pé, você dá a mão e levanta essa pessoa. Se ela fechou a porta para você, abre a porta para ela. Se ela não te deu o que comer no dia que você mais precisou, a nossa Bíblia vem dizer que eu tenho que dar comida para ela, que eu tenho que dar água para ela, e só assim vai muito a brasa viva da minha cabeça. Eu tenho que entender que a única forma de eu vencer o mal não é xingando, não é brincando, não é murmurando, não. É joelho no chão, cara no pó e fazendo o bem. Porque quando eu faço o bem, Deus automaticamente faz o bem para mim também. Mas eu vim falar de Jairo, eu vim falar desta mulher, que a nossa Bíblia começa dizendo assim, uma certa mulher. Qual o nome dela? Eu não sei, eu só sei a doença que ela tinha e quanto tempo essa doença durou. Quanto tempo, pastor? 12 anos, um fluxo interminável de sangue. Se nós lemos a nossa Bíblia Sagrada, lá em Levíticos 15, se não me falha a memória, tem dizer lei, diretriz, ordenanças para todo aquele que tinha um fluxo no corpo, seja homem ou seja mulher. Ela não podia estar perto de outras pessoas que não tivessem o fluxo. Ora, se a cidade dela, ao qual ela morava, tivesse um arraial, para lá ela iria. E se não tivesse um arraial, ela dentro de casa ficaria isolada, ficaria sem poder tocar nos seus filhos. Eu não sei se ela tinha, mas vamos supor se tivesse. Ela tinha que ficar longe dos seus pais. Ela morava no mesmo lugar, mas ao mesmo tempo estava longe. E assim é na vida de muitas pessoas. Eu já passei por isso. Que coisa horrível é você estar no mesmo ambiente, estar próximo da pessoa e ao mesmo tempo estar longe. A pessoa passa por você e não te dá bom dia. A pessoa passa por você e não te dá boa noite. A pessoa pensa que você é invisível e isso está corroendo o seu coração, está dando nó na sua garganta e você fica se perguntando: Deus, aonde foi que eu errei? E Deus te trouxe aqui para te dizer: você não errou em nada. Deixa que eu estou trabalhando e eu tenho algo para te dizer. Quem disse que queria sair de casa não vai sair mais. Quem disse que te abandonaria não vai te abandonar mais. Porque o que uniu Deus, o homem não separa, e ponto final. Não separa o homem. Aquilo que Deus uniu. E essa doença na vida dessa mulher estava ocasionando coisas ao qual ela tinha que estar limitada. Exemplo, meu amigo Rubens, ela não poderia ter contato com a sociedade, ou seja, o lado social dela estava afetado. Ela não poderia ir na sinagoga, o lado religioso dela estava afetado. E dentro da sua casa, como eu disse agora, então o lado familiar dela estava afetado. Mas ela tinha duas opções: ou aceitar aquilo que estava na vida dela, ou procurar socorro. Ora, ela procurou socorro, mas procurou no lugar errado, porque a nossa Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha e foi de mal a pior. Ela ia no médico, mas não adiantava, porque tem coisa que não é para o médico fazer, tem coisa que é só para Jesus fazer. Tem vezes que nós procuramos um advogado, mas não adianta, não é para o advogado fazer, é só para o advogado dos advogados, Jesus de Nazaré.
E o que eu faço? Vai atrás dele. Ela poderia muito bem ter se trancado no seu quarto, ter desistido da vida, mas ela aceitou e começou a falar consigo mesmo, ou seja, sololoquear. Se ao menos eu tocar na orla do seu manto, eu serei curado, eu serei curada. O que tinha de especial no manto de Jesus? O que tinha de especial nessa vestimenta? Que o rabino que nasceu em Belém, mas foi criado lá em Nazaré, tinha. Isso é o que nós vamos tentar descobrir esta noite. Então lá vai ela em direção ao milagre, mas entre o milagre e ela tem um obstáculo. Qual? A multidão. Ela tinha 12 anos sofrendo de um fluxo, ou seja, ela provavelmente, pelo olhar da medicina, iria morrer, mas não morre aquele que tem uma chamada, que tem uma promessa e vai buscar o mestre, meu irmão. Isso daí que fala que quem tem promessa morre, eu discordo. Quem tem promessa está na presença, não morre não. Ele fica dura tempo suficiente para ver as promessas se cumprirem na história dele. Obrigado, minha filha. Oh, glória. Então agora ela vai e decide passar pelo obstáculo que é a multidão. E a pergunta que eu faço para você esta noite é essa: qual é a multidão que tem te impedido de chegar até o mestre? Será que é um problema de saúde, uma causa na justiça, um problema financeiro? Você abre a sua geladeira e só vê água e giló, tá que nem a minha, mas glória a Deus por isso, porque eu não sirvo a um Deus que tem olho e não vê, nariz e não cheira, boca e não fala, não. Eu sirvo ao Deus do ouro e da prata. Hoje tem água e giló, amanhã tem picanha, frango e tudo que você imaginar. Pastor, oi, a porta está fechada. Como é que vai acontecer? Ei, eu sirvo a um Deus que é especialista em fazer milagres. Com a porta fechada. Eu não sei se eu já contei aqui, mas se eu não contei, eu vou contar. Tinha uma mulher que tinha um marido e morreu o marido, então ela se torna viúva. Vai até o profeta e diz: olha, profeta, o senhor sabia que o meu marido era teu servo, mas agora ele morreu, está credores na minha porta e estão querendo levar meu filho como escravo. O que eu vou fazer? Eliseu deve ter coçado a cabeça, porque cabelo ele não tinha, ele era careca. No entanto, quando ele vai, olha para um lado, olha para o outro e fala: o que tens em casa? Então ela diz: eu tenho uma botija, um pouquinho de azeite. Aí eu já penso que o profeta deve estar dando um sorriso de orelha a orelha. Como dizem aí fora, um sorriso é uma chips e deve ter dito assim: agora eu sei que o milagre está lá e ela nem percebeu. Eu não sei como está a sua vida, mas se tiver um pouquinho de azeite, o milagre chega é hoje. Ei, chega é hoje. Ei, mulher, oi, vai para casa, mas antes de entrar na sua casa, vai nos vizinhos e pega azeite. Azeite? Não, você vai pegar vaso vazio. E agora, profeta, o que eu faço? Vai para sua casa e fecha a porta. Meu Deus, que profecia maluca! Pegar vasos vazios, entrar para casa e fechar a porta. Para os outros é maluco, mas Deus olha e diz: esse daí é profeta. Então, quando fecha a porta, começa a derramar um pouquinho de azeite nas taças vazias, nos vasos vazios, e os vasos começam a transbordar. Deixa eu te falar o que está no mais próximo do original, que é na Bíblia King James. Ela está escrito que quando ela derramou o azeite que tinha na botija, de dentro do vaso que estava lá, começou a brotar. Quando você obedece ao profeta, é temente a Deus, você derrama um pouquinho e Deus faz brotar. Mas o que me chama a atenção é que Deus estava dizendo: eu faço milagre com a porta aberta, mas sou especialista em fazer milagre é com a porta fechada. É com a porta fechada. Tem milagre de Deus aqui, e é para crente que está com a porta fechada. E agora? Vai, toca onde? Na orla do manto de Jesus. Jesus era um rabino, como eu disse no início, um instrutor, um professor. Então ele usava na sua veste uma espécie de talit, ou seja, um manto. Eles tinham dois tipos de manto: o talit katan, que vinha até aqui o peito, e o talit gadol, usado só por rabinos. Era como se fosse um vestido
que era a cultura dos judeus. O que diferenciava era o cinto. Usou cinto é homem, usou cinto é mulher. E embaixo dessa orla tinha umas pequenas franjas. E essas franjas tinham 5 nós, e essas franjas tinham 5 linhas e 8 nós. Ou seja, o que isso significa tudo? Que isso que estava embaixo no vestido de Jesus, as 5 franjas representavam os 5 primeiros livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E os 8 nós representavam as 8 entradas do pecado que todo o ser humano tem. Qual são elas, pastor? Olho, nariz, boca, ouvido, mão, pé, coração e órgão genital. Era como se ela estivesse dizendo assim: Deus, eu não sei o que aconteceu na minha vida e na minha história, mas se eu estiver conectado com a sua palavra, eu serei curado. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: não importa o problema e a dificuldade, se estiver conectado com a palavra, o milagre chega e pode chegar. É noite de se conectar com a palavra de Deus. Ela sabia onde tocar, e ela tocou e foi curada. Chega até Jesus de Nazaré e conta toda a verdade. Não foi meia verdade, foi toda a verdade. Nós temos que entender que quando nós queremos um milagre e alcançamos ele, nós temos que ser sinceros com Jesus de Nazaré. E olha para ele e diz: filha, a tua fé te salvou. E eu peço aos irmãos que fiquem de pé em nome de Jesus, antes de estar entendendo o microfone. Eu vou para o missionário na mesa.